Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas! Algo muito maior do que qualquer natureza simples ou qualquer sugestão que possamos ter da natureza. Aquilo que imprime uma vontade maior faz aqui de nossa residência e, porventura, esta residência faculta algo que não precisamos buscar em todas as partes do mundo para requerer algo que possamos trazer como exemplo do que significa algo como a natureza humana, como espírito da natureza humana espiritual. Então possamos dizer que representamos este grande mundo imenso e gigantesco de encarnados nesta vida. Se isto estiver para nós como um perplexo de nós mesmos, que alavanca dentro e no interior deste perplexo gigantesco, ser escolhidos para um ato magistral e imenso, representarmos nações e nações de simplesmente algo individualmente idêntico a todos vós, da natureza humana espiritual, do elemento feminino masculino e assim por diante. Será que possamos estar tão perplexos disso? Ou isso quer dizer que poderia ser mais um sonoro qualquer de expressão, como dentro de bilhões de expressões neste mundo? Então que estejamos perplexos disto. Então estes seres que aqui estão se manifestando estão perplexos disto. Já que condiz que estes que estão se manifestando faz tanto quanto a parte da natureza humana e espiritual, residente entre vidas, residente entre antiguidades. E o perplexo, e quando este perplexo é permanente, não há o desleixo, mas poderíamos dizer desleixo do quê? Desleixo que não estamos aqui por acaso, desleixo de que não estamos aqui no condizente àquilo que faz parte de uma obrigação maior de que se faça por nós. E isso que se faça por nós é absolutamente tudo, não sobrando nada, para estarem residentes aqui como encarnados, residente tantas outras vezes como desencarnados, não encarnados, e que a premissa de encarnados ou não encarnados diz respeito muito mais do que isto, diz respeito que algo que esteja encarnado e de que esteja desencarnado, e de que se estiver perplexo de si mesmo, estará garantida uma grande passagem. E o que quer dizer uma grande passagem? Que na síntese desta grande passagem, a perplexidade é o organismo vivo da pretensão maior de ultrapassar uma velocidade para outra, uma consciência para outra, um sentimento para outro, um conhecimento para outro, um desígnio para outro. E significa também que podemos saber que mesmo nem tendo a certeza absoluta e a visão absoluta que estaremos
que estarão desencarnados, de que encarnados é majoritário absoluto, que a única possibilidade natural de que existentes agora neste mundo é estar encarnados. Estando encarnados, é como se todo o suposto desta antiperplexidade reinasse. Nada há de perplexidade neste grande mundo civilizatório, que a perplexidade é tratar do civilizatório, é tratar da comunidade, talvez, é tratar das comunidades em exercício num específico espaço demográfico, geográfico, histórico, e por assim dizer, tudo no coletivo, onde não podemos dizer nenhum traço que diz respeito a cada um e esta que se expressa, que poderá ter algum tipo de recado. Nenhum, porque todo recado coletivo não é recado. Então chamem, tragam a possibilidade de reunir muitos e muitos seres em volta e falar assim, eu quero um recado de todos vós. O recado, então, é uma voz coletiva enorme. Qual é o que será solícito, de fato, dentro do que possam esperar de algo que esteja intimamente ligado à vida? Então, quando tratarem de tudo que possam tratar, sejam específicos. E específico está a natureza humana e espiritual, não coletiva aqui, um por um. Apenas isto é residente. Se a coletividade no interior deste portal da edificação, a coletividade de seres da natureza humana e espiritual residentes, esta coletividade vai junta. Já fizeram a contabilidade e os numerários disto? Vão amarrar uma cordinha em cada um e vão todos juntos? Ou vão um por vez? Se é um por vez, é um por vez, hein? É específico. Tudo especificamente. Não agrupamos dificuldades pela multiplicidade. As dificuldades, todas as dificuldades coletivas daquilo que podemos tratar são intratáveis. Todas as dificuldades, seja o que for. Se temos dor de dente, não confundimos com dor no pé, nem na sobrancelha. São dores específicas. Quando o quadro é coletivo de dores, então, supostamente estamos muito perdidos. Quer dizer que todo o quadro das dificuldades, em qualquer molde que possa existir, nas qualidades imensas da natureza humana e espiritual, se for abrangentes, escapamos por uma delas, porque somos trapaceiros, é específico. Especificamente está à frente desta especificamente que possam expressar-se aqui, espíritos, talvez poderiam dizer o quê? Fantasmas, que tudo, então, que passa da coletividade, do espírito da natureza humana, num conjunto de sua obra, é um espírito, aí sim é específico, ele é um espírito, um fantasma. Quantas vezes já foram fantasmas filhos desta vida? Ou será que ainda são? Então podemos dizer que indo muito além da capacidade, da competência, da visão, de que poderem notar todos vós aqui, e de qualquer encarnado, então os encarnados são os fantasmas. Ou o fantasma, ou a fantasma. Então a perplexidade do princípio é o fundamento de tudo que trataremos, a perplexidade. A perplexidade de estar encarnados. De sobremaneira como de bilhões de seres, preciso abrir e fechar os olhos. E se não houver perplexidade, então
Se não abrir o olhar e fechar os olhos, ou toda a capacitação de apenas estar existenciais for algo que pisamos como tapete, então a perplexidade, ela não começa do meio para o fim, a perplexidade começa do princípio, e o princípio é o fundamento. E só o fundamento pode trazer a perplexidade. Então, se aqui estiverem representando todos os bilhões de seres desta Terra, que poderiam representar absolutamente tranquilamente, porque estão respirando igual todos, abrindo e fechando os olhos, com capacidade de caminhar do mesmo modo. Então podem representar, porque é o fundamento disto, estão totalmente inconscientes, totalmente inconscientes, esquecidos profundamente do que significa, primeiramente, de algo tão pequeno ficar grande, dentro de um pronunciado particular, do que entende a vida e toda a manifestação da vida, do que entende o luar, do que entende a terra, do que entende o sol, do que entende os movimentos, do que entende as leis, a justiça, a ordem. Então não há... Esta é a perplexidade. Então, talvez, quando uma criança pequenina chora, ela chora de perplexidade. De um ambiente lá, de um ambiente transitório, e depois o algo inacreditável de estar encarnado, com carne, com ossos, com dedos, com tudo isso, e chorem de perplexidade, perplexos. A perplexidade vai acabando. Todo mundo externo, imenso, não existindo perplexidade, a perplexidade vai acabando. E o gênero perplexidade vai acabando tanto que temos todos os motivos a cada segundo de estar perplexos. Perplexos pela mortalidade encarnatória, pela capacidade deste ser da natureza humana e espiritual estar adentrado a muito parecido com qualquer animal desta terra, com uma diferença. Somos muito menores que elefantes, que leões, e que muitos animais, e matamos todos eles. Cercamos todos eles, escravizamos todos eles. O que há então? O que há de perplexo para tratarmos aqui, que represente todos os seres desta terra, de todos os países, de todos os mundos? Se colocar um de cada lugar é igualzinho, só pela perplexidade, vai mudar a língua, vai mudar o trajeto da capacidade da visão particular de olhar o mundo, ou da ausência de perplexidade. Ou do status quo de cada localidade, de cada país, ou de cada disso, dele ter uma soberania maior que tudo, coletiva, sendo que aquele que está lá dentro daquele coletivo é tão inapto, tão em frangalhos, tão em esquecimento, tão profundo, que absolutamente iguala-se. Estão perplexos. O que tira perplexidade, filhos desta vida? O que tira perplexidade? E traçamos um tapete, pisamos em cima de tudo isso, de todos os milagres possíveis. Mas então poderiam dizer, aquela Sofia, que estão se expressando aqui, não poderia ter um milagre a mais, não? Só esses milagres? Só esses milagres? Está nesta orbe gigante, girando em torno destas constelações, com toda a obediência possível de todos os órgãos, por tudo que é vós, por todos vossos tecidos, por tudo, e de que faz do gênero, e podemos aproveitar do gênero do que quisermos esta vida.
Será que não pode ter mais um milagre? Será que não pode ter um milagre? De todos os orixás, de todos os santos, de todas as medidas possíveis de luz e escuridão, e de que este milagre, um a mais, chegue para nós com um nome escrito, perplexidade. E que pegue em nós, nos abrace tanto, que ficamos perplexos, apenas por existir. Se não ficamos perplexos apenas por existir, por que ficaremos? Se não ficamos perplexos pela capacidade de inspirar e expirar através das moléculas de todos os elementos, então ficaremos perplexos com o quê? Então, dentro da perplexidade, podemos, depois de tantos milagres, ficar um pouquinho mais satisfeitos. Um pouquinho mais satisfeitos. Porque é muito milagre. Uma caixa de verbo, como trata aqui a Big Mael, a expressão máxima do que significa o milagre, a perplexidade do verbo. Inventaram um verbo só, num dicionário particular que tem no bolso. Nenhum. Se acataram alguns, existem milhões ainda por acatar. E viveriam centenas de vidas por acatar e utilizar todos os verbos. Não ficam perplexos por isto? O que precisa? Então poderíamos agora dizer especificamente para cada ser da natureza humana espiritual que está aqui, neste ato preciso, único, todos nós, e fazer algo entre todos, e dizer que no que estamos perplexos. Estamos esperando mais algum milagre? De tudo isso, se ficarmos perplexos da nossa existencialidade, já ficamos bilionários. Se tivermos a revelação absoluta da mortalidade, ficaríamos perplexos. Estou nisto. Para ficar olhando o sol, será para quê? Num instante tão rápido e tão dificultosíssimo de vir para esta terra, e encarnar nesta terra, nesses ossos, nessas carnes, em tudo, mas se encarna, tem algo que encarna, não é a carne que encarna na carne. Se por algo, a carne que algo aí na carne, então já estão acabados, porque é tão provisório que dá para contar nos dedos, onde não estarão mais aqui. Nem os ossos. Então ficaremos perplexos com o que, meu Deus, Todo-Poderoso, Olorum, de todos os feitios, de toda a potência, de todos os universos. Perplexidade. Então, a perplexidade é a nossa bússola. A perplexidade do milagre, não aquele numa contenda pequena que vamos aguardar daqui a alguns dias, por uma feitura menor daquilo que é menor e daquilo que é infinitamente menor. Nem ficamos perplexos que a própria perplexidade desapareceu. Estamos falando para centenas de seres desencarnados que estão aqui, e alguns representantes encarnados, de que significa que poderiam ser bilhões de seres, cada um representando 1 bilhão. Está bom? Porque é muito parecido. Retirando a perplexidade e o milagre, tudo é idêntico. É nada. Então a perplexidade, poderíamos dizer que todos os grandes seres que permeiam em si mesmo o milagre, por assim dizer,
já que arrecadam a potência divina em si mesmos o suficiente para ficarem perplexos, simplesmente da própria existencialidade, então podemos ter uma revelação. Uma revelação simples. Se os vossos aparelhos estiverem muito fracos, bem fracos, dirão que vossos aparelhos, qualquer tipo de aparelho, precisam de uma potência maior, ou algo que os mortificou pelo tempo de uso e de que eles enfraqueceu-se na razão direta do que precisaria fornecer. Então a perplexidade é aquilo que quando saímos daqui, sabe quantos estão saindo daqui agora, neste instante, desta terra, encarnados? Não ficam perplexos? Eles não ficaram perplexos também. Eles eram imortais. Nada de perplexidade nenhuma. No caminho de que entra e de que sai. Talvez a perplexidade daquele que chorou e caiu nesta terra duríssima e chorou muito. Em perplexidade, indignidade. Então isto, filhos desta vida, não é um conto de história. Que lemos capítulos e capítulos de tantas histórias contundentes deste mundo, de seres contundentes deste mundo, de seres como aqueles que puderam arregaçar as mãos na perplexidade total e absoluta, crística, ou de todos aqueles que permeiam o grande centro diretor da vida, que tratam como orixás, um orixá de cabeça, é a perplexidade maior. É um estouro de perplexidade, depois uma perplexidade um pouco menor, depois um pouco menor, depois um pouco menor. Quer dizer que, será que nós vamos medir a luz como perplexidade e o contrário da luz como ausência total? Então temos uma bússola indicativa todos os dias, a cada segundo. Dentro de todos, especificamente, de todos os numerários de cada um. E nos numerários contam-se com tudo aquilo que está totalmente externo, em aparência interno, e de que é externo, do que significa todas as justificativas piores possíveis, para que possa isto significar menos perplexidade, mais somatória coletiva. O que sois? Um baldo de coletividade. Estou perguntando quem sois, mas deixa eu contar do balde. Vai começar a vida e vai terminar, e o balde nunca termina, de tanta coletividade que sois. Se sois uma infinidade de coletividade, para um conto simples, uma pergunta mais simples que possa existir, o que sois? E subdivide isso em entradas da potência divina. E poderia dizer assim, para dizer a resposta do que sois, haverá uma só, uma totalidade, onde não reine nada além desta totalidade e desta perplexidade. Mas poderiam dizer, mas então, desta maneira, não vou me importar com o meu próximo? Não importam com o vosso próximo, importam com si mesmo através do próximo, porque são trapaceiros. Até porque tem um pai ou uma mãe, porque são trapaceiros, porque contam, não na capacidade de que possa realizar a obra de vosso próximo. O vosso próximo consta em vossa lista de realizar a si próprio como um coletivo. Está escrito aqui, leiam. Então somos trapaceiros desde o princípio,
E trapaceiro não tem perplexidade. Ele tem o ganho fraudulento de si mesmo naquilo que possa justificar-se de todos os meios possíveis, inclusive religiosos. Então, se ama o vosso próximo. Deixe-o em paz. E diga apenas, prodigaliza todos os milagres que já tem. Se este constar em vosso milagre, está enganado. E diminuir pela metade, por um terço, por um quarto, por um quinto, da perplexidade, da dignidade que poderiam ter. Quer dizer que se adentramos a um fator crístico, adentramos a um fator muito que na idade do tempo é tão curta, não é? 2 milênios são insignificantes. E que recrutou todas as possibilidades, e todas as possibilidades foram eliminando a perplexidade e fazendo-se valer todo o que se possa trapacear neste mundo para que tudo possa ficar grande através do grande, do muitos. Para todos esses seres que estão aqui, milhares desencarnados, sempre tratamos disso, porque estamos olhando para eles e são milhares de seres. E esses milhares de seres estão em aposentos distintos, não por obrigatoriedade, por combinação, apenas por combinação. Não existe um número para cada centro. Existe um consignado para cada centro daquilo que possa estar consignado ao assento que precisa estar e representando aquilo. E que muitos e muitos deles têm todas as impressões do que estamos tratando agora. Eles são infinitamente coletivos e vão retornar para reencontrar uma coletividade impossível, então para recolher o impossível e totalizar-se. Mas há algo. Então eles saíram da especificidade, saindo da coletividade para a especificidade, vão vir para esta terra para reencontrar donde as alianças totais daquilo de todos os recursos e do milagre que tem e de onde caminharam nesta terra. Específico. Então existe um mapa específico. Não caminhe, vá, reencarne outra vez nesta orbe celeste e caminhe em todos os coletivos possíveis. Caminhe especificamente porque será curto. Tem pouquíssimo tempo. Pouquíssimo. Mesmo que dure 100 de anos. Vasculhe dentro de vosso instinto. Vasculhe em tudo que é possível. De tudo que retirou a perplexidade. Ou que retiramos a perplexidade e caminhamos naquilo. Se caminhamos justamente. E se caminhamos justamente, teremos mais do que aplausos, teremos seres que se adiantarão por nós, farão tudo por nós, ou não. Então não precisamos dizer que Deus Nosso Senhor e que todos os guias possíveis possam alavancar nossas vidas. Mas aí eles vão alavancar para onde? Para onde? Para desembaraçar ou para embaraçar mais ainda? Para desatropelar ou para atropelar mais ainda? Então, seres representantes de todo o mundo, não porque entendem de vossas vidas, porque isto não vale nada. Não porque são mais importantes, ou mais intelectuais, ou mais históricos. Não vale nada.
vale a perplexidade do milagre que sois. E piso em cima todos os dias. E alavanco a si mesmo. Perdulários. Então, se o assunto é perdulário, procure não enganar-se sobre isto. Veja onde está escrito perdulário e veja o que significa. E onde tratamos jamais será ofensivo. Porque perdulário, no que tratamos aqui, é que pegamos os recursos divinos que nos sustentam, que nos realizam, que nos faz a obra de existir, que faz a obra de tudo. Pegamos tudo, pisamos em tudo e somos perdulários. E ainda mais, queremos mais ainda. Queremos mais milagres. Então vamos procurar por todas as cadeias espirituais, por todos os campos disto, e vamos querer um milagre a mais. Se não tropeçamos no primeiro milagre, não alcançaremos mais nenhum. E o primeiro milagre é a revelação de que sois existenciais. Se não realizaram esta obra, algo fez. E não sois existenciais porque a mamãezinha os fez. A mamãezinha não os fez. A mamãezinha copulou. E todos os poderes juntos e consignados fizeram realizar a obra dentro de um útero. E este dentro de útero é o que fez e o que sustentou. E depois que está fora do útero, o que sustentou. E assim dizendo, isto tem um significado do perdulário. O perdulário é aquele que recebe uma grande herança e dispersa tudo do modo que quiser. E fica sem nada. É isto que fazemos com o nosso milagre. Dispersamos por todos os lados e ficamos a zero da própria perplexidade do milagre. Então saibam, representantes deste grande mundo lá fora, cada um, porque se estiverem todos seria o mesmo, parecidíssimo. Não precisariam trazer ar de outro lugar, nada, respirariam do mesmo modo aqui, como estão respirando. Como estão tendo a capacidade de até sentar-se, dobrar os joelhos. Joelhos, fizeram joelhos, fizeram esses pés, articulação, fizeram a capacidade de sentir, da mobilidade, fizeram a capacidade do sentido e direção, de que são poderes. Sentido e direção são poderes. Não é uma articulação que temos de estarem exatamente aqui. E que, porventura, poderiam estar em um caminho sem fim, completamente distinto deste. Fizessem a própria capacidade do sentido e direção. Quem fez a capacidade do sentido e direção daquele que nasce nesta vida, como todos nasceram, tem o sentido exato. Eles não vão para os pés, vão para onde está o alimento. Exato, perfeito. E para onde nós estamos indo perfeitamente? Quer dizer que é igual. Quando existe uma potência maior, uma perplexidade imensa e um instinto enorme, sabemos do caminho original e não nos perdemos. Sem isto nos perdemos. Se nós nos perdemos, contamos com a coletividade para estar achado. Então somos uma coletividade para estar achado. Se tira a coletividade de estar achado, estamos perdidos. Sendo que a última coisa que poderíamos estar dentro do milagre que apresentamos é estar perdido. Então que tudo que tratamos, se é algo ofensivo, saibam.
é a ausência da perplexidade. Jamais aqui é ofensivo. É apenas uma revelação do que tira a perplexidade e de que a perplexidade perante o milagre é absoluta. O que poderia ser ofensivo disto? Seria ofensivo de que poderíamos dizer para nós mesmos que tem algo muito maior e mais importante do que milagre divino, mais importante do que ser mortal, mais importante do que estar encarnado, mais importante de que não fizemos nem a capacidade de piscar, mais de tudo isso que é mais importante. Isto revela algo. Revela algo. Estamos na contramão da perplexidade e do milagre. E estamos a favor de aquisitivos breves, aquisitivos insignificantes. Estamos atrás de aquisitivos, daquilo que tira dor, não que dê bem-estar. Procuramos exaustamente aquisitivos de tirar um pouco a dor e o cansaço, não no aquisitivo maior da bem-aventurança, da perplexidade perante o Criador, perante o sustentador. Estamos atrás de aquisitivos baratos, que representam bem todos os seres desta terra. Se trocássemos a cada dia, em 1 milhão de dias, seria idêntico o que trataremos. E seria idêntico todos que estariam aqui dentro do esquecimento, já que dentro da perplexidade estaríamos solícitos, juntos solícitos. Se qualificamos nossa importância por pela total busca e caminho daquilo que retira um pouco a dor e o cansaço, então saibam que tem algum diretor aí em cima péssimo. Quem sabe o que será de que aqui muito perto algo já foi deixado lá, já foram todos embora. Sem perplexidade nenhuma, nem da mortalidade. Apenas na soberania de que coletivamente talvez ele ficou menor. Coletivamente ele ficou menor. Trapaceiramente ele ficou menor. Então podemos algo novo, que está acima deste diretor que faz de vossas vidas as vossas vidas, que pode dizer que diretor péssimo, exaustivamente trabalha contra a perplexidade, trabalha no indicativo da inutilidade perante a perplexidade, todo dia, dia e noite. Isto é ofensivo? Levantem a mão para quem é ofensivo que tratamos. Então, isto é um gesto para todos vós e para todos os seres que muitos estão vindo aqui e muitos estão partindo para outros obreiros, para outras regiões, para outros campos de vida, mas tendo algo inacreditável, uma combinação de uma totalidade. Aqui, e uma combinação de um ser na natureza humana e espiritual, como espírito ou como fantasma, em seres encarnados que brilhantemente realizaram uma obra contrária, de que não são isso. São algo arbitrário caminhando nesta vida. Sois isto.
da natureza humana e espiritual cambiante. Só podemos ter um gesto para os nossos semelhantes, a verdade. Quando desconhecemos a verdade, falamos meias verdades, um quarto de verdade, um terço de verdade. A verdade são eternamente os fundamentos. Todo manifestado é sustentado e criado e mantido. E aquilo que sustenta jamais é visível. E já que se fosse visível, é uma manifestação. E será sustentada também. 1000 anos, 100 mil anos, à frente e atrás, só existe este fundamento. O demais é patrimônio provisório. Até o elenco que colocamos coletivo em nossa vida, porque daqui 200 anos será outros elementos coletivos. E os anteriores onde estão? Desapareceram? Não se conta. Então recordem, se querem saber o que é um gesto por vosso semelhante, está nos fundamentos. Mas sequer temos a coragem o suficiente, a perplexidade perante isso suficiente para que valha isso. Mas é o cumprimento de nossas vidas que se tornam maiores. E este é o exemplo para este mundo, para os seres deste mundo, para a natureza, para tudo que encontraremos. Então, se disséssemos, filhos desta vida, quem quer ser discípulo do portal agora, que o único conveniente é para tratar da perplexidade, dos milagres, do fundamento de que sois, não de que está do outro lado do muro, de que está exatamente aí. Então existe um patrimônio de gesto. Um patrimônio de gesto. E ele não é parcial, ou não está no número dos anos da vida, ou não está no número dos anos que vai ficar ou não vai ficar, porque isto é um numerário, absolutamente apenas um numerário, que pode trazer mais falcatrua ou menos falcatrua. Mais exemplo possível desta perplexidade ou o contrário dela. Diz respeito que é uma humilhação para qualquer um, este gesto para com seus semelhantes. Eles vão querer estar enobrecidos do que entendem para estar enobrecido e na coletividade que estão. Aí eles ficam felizes. Quando temos indicativos no mundo externo, que poderá ter favorecimentos externos, ficarão felizes. Então, Raquel Sofia está sendo intermediária de uma ordem precisa. E dentro da fidelidade disto, e dentro da perplexidade do próprio milagre, não que possa ter ausência de cansaço, a perplexidade do milagre, condiz que dentro desta fidelidade diz, um gesto por vossos semelhantes, e a verdade está naquilo que vai valer daqui 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos, no começo de tudo, ou no final de tudo, que é o fundamento. Quando forem o Criador de si mesmos, se apresentem. Quando forem o Criador, mantenedor, sustentador, de toda a possibilidade na sua natureza humana e espiritual, apresente-se. Então, há 1000 anos valerá que somos sustentados, criados. Temos uma matriz da natureza humana e espiritual, de que as orelhas estão aqui, não estão nos pés, e nem os pés na cabeça.
de que temos uma capacidade cerebral inacreditável. Essa capacidade cerebral, se ela não estiver desobstruída e ela estiver aberta, ela vai estar em conexão com as capacidades cerebrais em velocidades outras. Mas se a nossa velocidade for apenas carnal, então tudo que está constituído continuará. Tudo que está constituído continuará em outra velocidade ou menor. Isto é uma equação exata. Não há o que mude. É incorruptível. E saiba o que é importância. Não coletiva, específica. De cada um. Está gravado. Não apenas gravado aqui na Terra, mas gravado. E todos sabem que podem representar absolutamente toda esta humanidade lá fora. Porque se trouxesse todas elas devagarinho, como já tratamos, seria idêntica. Não haveria nenhum nariz ao contrário, nenhum acento ao contrário, nenhuma cópula ao contrário, nada. Existiria apenas um modo de estar e ser da natureza humana e espiritual. E ter os seus consignados. Então, se temos algo aqui na Terra que se chama justiça, ela tem em 7 velocidades maiores e subdistribuídas. Tudo está em uma velocidade. Se existe a fé, então existe a fé coletiva. Depois tem uma velocidade a mais para a fé. Até a fé número 7 é o consignado maior do Criador com a criatura. O que mais que querem saber? Se temos um sentimento aqui carnal, ele tem uma velocidade. E ele está numa velocidade coletiva. Se temos um sentimento em outra velocidade, ela começa a deixar de ser coletiva. Se temos um sentimento maior, até o modo que este sentimento é aquele sentimento desses seres que estão aqui, que diz, traz um gesto para este ser da natureza humana e espiritual. Qual o gesto? Um sentimento. Que tipo de sentimento? Daquilo que pode se modificar no outro dia ou não? Daquilo que podemos colocar as pernas na frente, em vez de auxiliá-lo a levantar, estamos derrubando ainda mais. Que é totalmente discutível. E vamos escolher um entre 1 milhão. E à medida que a velocidade maior do sentimento for maior, então é um espetáculo. O nosso semelhante. Ele não é um aquisitivo a mais ou menos. Ficamos maior ou menor nesta coletividade. Ele é um esplendor. Então saibam disso. Quando algum ser, na revelação absoluta do que tratamos, e toda potencializado no fundamento, ele retira todas as impressões carnais, retira todas as impressões piores possíveis de que diz respeito a todas as nossas entradas, sentimento, saber, justiça, a legalidade, a concepção e tudo mais. Então, nosso desígnio é ter uma revelação suficiente para sabermos o quanto estamos distantes do fundamento. Temos a revelação de quantos todos estão à volta, que o último algo que precisam é fundamento, ou apenas aquisitivos. Emocionais coletivos, recursos coletivos. Por aqui estamos reinando.
Então existe um indicador, um gesto, como tratamos mais uma vez, repetindo, que consagra a Sofia para todos nós, e que tem a visão do milagre, não a particularidade pior possível. Porque se for a particularidade pior possível, de que tamanho estamos vendo nossos semelhantes milagrosos? Então que a perplexidade e os fundamentos estejam em vossas vidas, porque vossas vidas serão vistas como milagre, não como aquisitivos baratos. Então, como tratamos, muitos tratam das saudações, que saudamos o ato. Saudar a ação. Saudações que quer dizer que quando se cumprimentam os seres, eles saudam o ato de cumprimentar um ao outro. Mas a saudação está em todas as velocidades possíveis, não apenas no ato de cumprimentar. Saudar o ato significa que o ato é um milagre, ou menos milagre, menos milagre, menos milagre, não milagre, desaparecido milagre, nada de milagre e aquisitivos humanos. Então, se pudermos saudar o nosso próximo, saudar com o nosso próximo, se termos um gesto para o nosso próximo, está em todas estas medidas. Cada um é grande em que coletividade? Porque neste mundo grande se criam-se coletividades para ficarmos grandes no interior dela. Não é? Ou ficamos grandes na pequeníssima coletividade e através nossa realizamos a obra da perplexidade coletiva, do que se une, do que faz a junção de atmosferas consignadas e consignadas e consignadas e consignadas. E aqui está para todos nós, e para todos esses seres desencarnados que não temos o limite do tamanho e da extensão e da largura, e de que ouvem da voz exatamente como estão ouvindo. Pode ser a distância que for. Exatamente. E se existe uma contenção aqui, existirá para todos eles. Então é elástica, como se algo elástico que pudesse protagonizar uma obra dessa, circunscrita, porque tudo demais lá fora é devorador disso. Devorador. Então está ativado algo para todos nós e para todos vós aqui, através de seres especialíssimos. Estamos um pouco entre mundos. Quer dizer que realizar esta obra por este ser não está no consignado. De algo que esteja encerrado ou desencerrado, ou algo que seja apenas um apêndice de um dia ou dois. Isto é eternidade. Na eternidade é assim. Há 1000 anos será assim, e 1000 anos antes foi assim. Então, alguns centenas de anos
aquilo que pudesse ser proferido, como esses seres que estão se expressando, estariam provavelmente numa língua morta, mas tratando de todos os verbos de todo o modo possível. Como trataríamos com todos vós numa língua morta? Como teríamos um nome de língua morta para poder ser conferido por todos vós? Por isto, Raquel e Sofia, muito de facilidade, num consignado simples, de que diz respeito a algo que precisa ser identificado. Se tudo que compete é o que tradamos fora de tudo, diz respeito ao que é o contrário disso. Tenho revelação disso. Então, tem um chefe dentro da cabeça. Tem um chefe dentro do coração. Tem um chefe dentro do estômago. Tem um chefe dentro lá de baixo. Ou lá de baixo, que não é muito intrigante nem interessante. Então tem uma revelação que é um chefe, um tanto quanto e como sempre tratamos todos que se expressam dentro da fidelidade de um organismo vivo, um mapa vivo, que ele tem seus fundamentos e sempre serão tratados. Isto é o fundamento, é o preâmbulo do fundamento para todos vós. E quando estiver em totalidade disso, iniciará um capítulo iniciático que vão estar entre mundos, que vão ter a visão e de que vão ter a audição. Quando a audição só for do mundo e a audição só for do mundo, é só do mundo. Se por nós, pelo milagre que é possível e retiramos, é o milagre de diretamente saber que podemos ter a visão, de que podemos ter uma audição, ela se estabelece. Fecha-se a porta. E daquilo que nós referimos no indicativo para Raquel e Sofia, no indicativo de ritos de passagem, já que ritos de passagem e velocidades de ritos de passagem se faz o circuito iniciático. E um dia ele existiu. Iniciático quer dizer que tudo que se faz no conseguinte disso é reatar com o princípio, com o fundamento, com o original e com o milagre. Não é difícil isto. Sempre e será. E dentro disso, estabelecer-se algo de que haveríamos de expressá-lo perfeitamente. Quando um ser da natureza humana e espiritual tem uma revelação do quanto foi perdoar, gastou todos os recursos daquilo que, recebendo de graça por pensar, sentir, na graduação da velocidade do tempo onde ele reinava, ele desperdiçou algo. Deu a possibilidade de, quando esta potência divina soberana, que adentra em nós em velocidades inacreditáveis e realiza a obra da sustentação, e se esta sustentação for retida, então todos os mestres orientais do Médio Oriente, do Ocidente,
e de todos, seja qual for, economizem a potência divina. Então havia muitos meios de economizar a potência divina, mas no meio poderiam retirar-se anos, décadas. Desaparecer, tirar fora de tudo aquilo que possa jogar para fora, tudo. Mas nos tempos modernos não existe mais. E nos tempos modernos, o que é mais simples possível de tratar é que temos uma revelação disto. A revelação está no final do que trataremos. E esta revelação foi tratada por Cristo, a revelação foi tratada por Buda, a revelação foi tratada por todos os seres possíveis, e principalmente recrutar a potência divina em nós o máximo que possa. Não é músculos. Não é músculos. Então, num rito de passagem muito simples, quando temos a revelação de que de todo o caminhar está totalmente distinto do fundamento, estamos ao contrário. Mas tem algo que diz em nós, que bobagem que é esta? Aí podemos articular o verbo que quisermos, não é? Então, acertar. Aquilo que já está acertado desde o princípio, que são os fundamentos, é o único modo que podemos tratar. Único. E nos ritos de passagem que é trazido para nós, para que possamos expressar, é de que um ser da natureza humana e espiritual, com a revelação absoluta dos frangalhos que esteve, diante da utilização perdulária de todos os seus recursos, de uma maneira que pôde, a cada passo, e o contrário que fosse, foi sustentado, até que o contrário sustentado ficou tão gigante, que é o contrário que existe dentro de nós. O contrário do quê? Do fundamento. Ficamos nós gigantes, entendemos que somos nós, e não somos sustentados. Viramos uma particularidade independente. Mas vamos para este ser. Quando perplexo diante de tanto fragalho, começamos. Existe atinente de que há seres que se aproximam e realizam junto uma obra, especificamente, ponto por ponto, encruzamento por encruzamento. E quando disto resulta a libertação disto, através de promulgações, através de seres especializadíssimos do inferno, da escuridão, assim dizendo bem claro, não é um céu que entendemos, nem de um escritório particular lindo, que vamos sentar numa sala maravilhosa e vamos tratar de negócios. Os negócios são onde existem os negócios. Se quiserem saber de onde, se tiverem que saber que existe um ponto lá na penitenciária e de que ele é o dono, é na penitenciária, é numa cela, é uma organização que está na cela. Compreenderam bem? Ou vamos achar que vamos negociar grandes negócios onde entendemos que é? É onde eles existem. Aonde são aqueles que tomaram por acerto em assinaturas mútuas e que depois não saímos mais. Esquecemos que temos até dívidas, esquecemos de tudo, só que elas continuam. Batem nas nossas portas até nos sonhos. Isto que tratamos não é, por assim dizer,
que uma multiplicidade de possibilidades esta é. E que provem o contrário. Todas as relações implicam que, de um modo ou de outro, ou principalmente naquilo que sabem muito bem, de que reúnem-se atmosferas e elas coabitam, depois disto nada é igual. Se coabitar com uma multiplicidade de atmosferas, nada é igual vezes o quanto. Até o ponto que ficamos um frangalho, entendemos que o frangalho é o que ficamos. O frangalho não quer dizer que estaríamos mendigando na rua. O frangalho é da natureza humana, é aquilo que está em débito. Débito. Aquilo que está insensível, insensibilizado, porque tudo isso insensibiliza. Então podemos ver tragédias como sendo nada. Podemos podemos tratar de tudo que é possível, que é molestante, e dizer com calma e tranquilidade. Podemos molestar, escravizar nossos semelhantes e tratar daquilo com tranquilidade e calma. Quer dizer que algo retira de nós, em tudo que tratamos, é a sensibilidade. Tirou a sensibilidade. Podemos tudo. Podemos ser intermediários de tudo. Voltando a este ser mais uma vez, quando tudo isto que tratamos, e quando esta potência divina ficou condensada, ela tem a sua própria direção. Não vamos pensar para ver o que é, nem dispensar, nem nada. Ela sozinha caminha, integraliza todas as entradas em uma multiplicidade de velocidades e traz um consignado, um ímpeto gigantesco de voltar para casa, porque tudo cheira muito mal, desesperadoramente mal. E se não cheira para nós, para todos, é porque perdemos a sensibilidade do cheiro com uma velocidade maior. Sentimos o cheiro da velocidade menor, este nos afastamos, não é? Se cheira mal, vamos longe do cheiro mal. E se o cheiro mal estiver em outra velocidade, e nem nos importamos com aquilo, deitamos com aquilo. Quer dizer que se simples, cheirar numa velocidade a mais, deitamos em qualquer lugar. E aquele lugar não é um lugar porque há cheiro, e os cheiros se comunicam. E assim por diante. Isto é. Então estão tratando com Raquel e Sofia, da esquerda, especializadíssimas nesses negócios. Especializadíssima em todos os trajetos. E se esses trajetos forem coletivos e forem agigantados, todos dormitam onde forem, vão excluir o odor natural carnal, de que vão se ausentar o máximo possível, e se tiverem recursos, vão ficar bem longe daquilo que cheira mal. Não é assim que é? E se a sensibilidade outra acontecer, de onde vão, o que vai acontecer? Vamos ficar bem longe, não vamos? Então este ser preconiza algo muito intrigante. Nesta velocidade, neste campo de vida de encarnados, quando totaliza-se isso, faz a presença de uma passagem, quando a velocidade é maior, a passagem se apresenta.
um guia se apresenta e precisamos ser rápidos. Este guia vai junto nesta passagem, porque a velocidade é tão maior, que precisamos de um guia. E quando naquilo que se abre a porta, entramos naquilo, aquilo puxa-nos. Estamos numa velocidade inconcebível. Mas antes disso, este guia diz, sabe, ao adentrar aí, tudo vai ficar para trás. Absolutamente tudo. Todo é muito diferente da passagem do desencarnado, porque ele vai para o mesmo lugar apenas desencarnado, com todas as impressões. Isto que estamos tratando, ele vai para a ultravelocidade, e outro campo de vida. Assim adentrando, chega-se a algo, o espírito disto, que tratamos sempre, o espírito do descanso. E tratamos agora o lugar do descanso. É suficiente para poder pensar numa velocidade maior disso, que cheguei no reino dos céus, no reino dos orixás, no panteão sagrado. Isso diz respeito porque o cansaço é o que mais se tem em todas essas jornadas. E não há dinheiro que faça o descanso. O descanso é esse descanso que tratamos. Não há recurso, não há maciez, não há. Se esse descanso, deste rito de passagem, desse descanso, algo natural surge naturalmente, mas tão natural, como inspirar este ar que estão inspirando, a gratidão. Mas não uma gratidão subdividida, coletiva. Não é uma gratidão. E esta gratidão, como é uma entrada na natureza humana e espiritual, está em todos os exercícios da escuridão e da luz. Mas neste lugar está na velocidade da luz. E é uma gratidão tão imensa. Em si mesmo, que frutifica, que brota. Que entra em oração instantaneamente, tudo ao mesmo tempo. Então a oração não está, como sempre tratado, num terreiro, numa capela, num santuário. Explode, porque é uma entrada nossa da fé. É a oração. Não há povo que não ore, porque é uma entrada de orar. Oram coletivamente, mas ali ora especificamente e diretamente. Pai e o Filho. Quando ele ora no estado de oração, existe uma abrangência natural dentro da lei, dentro do que é justo, dentro do que é digno. E dentro desta oração, surge, como no interior deste portal de edificação e no edifício aqui, 3 possibilidades, 3 vertentes, 3 naturezas simples, 3 o que quiserem. Nos estendemos muito e temos que ser rápidos, porque algo embate em nosso ombro. Raquel e Sofia tem um número exato para ficar. Sim. Quando entramos em oração e as 3 vertentes. E a primeira vertente, nesta jornada de cada um, por exercício da lei existe a possibilidade de reencontro. E muitos estiveram aqui e por algo tão específico, que é um ser da natureza humana e espiritual, que concluiu esta jornada ou que está em outra jornada, mas saibam, não estão aqui para trazer malignidade, para trazer doenças, para trazer subversões.
estão aqui para trazer a comunhão. Então não se distraiam nisso. De que não sejam vós que vão obsediar nossos queridos irmãozinhos que estão vindo aí, com promessas ou petições imundas, e vamos estender nossas mãos. Para cada um de vós e para cada um de nós, e para cada um do exercício de milhares de seres que aqui estão. Existe uma progressão inacreditável de seres, e sabia exatamente para onde e para que mãos vão colocar em cima. Perfeitamente. Ora, nisto estamos no fundamento. Um existencial invisível com existencial visível. Ora, agora ele não é mais fantasma. E o que pode se dizer de ambas as partes é o predileto. É o prodígio do milagre de cada um. Vão fazer petições do quê? Ou vão trazer para eles petições do quê? Ou eles para cá? O convergente é os seres de aproximação e de combinação que se aproximam. Este é o milagre, apenas isto. De que modo seria se pudesse corrompê-lo e dizer: acompanha-me que estou com muitas dificuldades na Terra. Não poderiam dar uma ajudazinha? É isto. Sem ajudazinha. A ajudazinha é a própria aproximação. Poderiam dizer todos eles ao mesmo tempo: nós apenas isto. Sementes multiplicam-se. Eras também. Espinhos também. Luz também. E escuridão também. A segunda vertente, os guias, tão tratados dos guias. Então, as 7 velocidades para guias. A primeira velocidade, só por indicativo, é um guia terreno que encontra nesta vida encarnada e encontra num lugar que está perdido por algum, ou numa floresta, ou numa cidade, ele diz, estou perdido, como que eu saio? Ele diz, siga-me. É simples. Desesperadamente vamos segui-lo, porque estamos desesperados. E se temos, no momento de desespero, maletas, maletinhas, isto, esquecemos todas elas, apenas queremos sair porque estamos desesperados. Mais uma noite não seria possível estar vivo. Ímpeto. Existe o guia desta passagem que trouxe este ser desta passagem para outro campo de velocidade. O terceiro, seres curadores. Na natureza humana e espiritual, e também outros seres que não são da natureza humana e espiritual, que são seres naturais, que não estão na linha da encarnação. E são excelentes para isto, porque trazem essências de outros módulos de vida
E todos serão atendidos no limite que possa todos vós e todos nós. Dentro do que é digno que seja, dentro do que é próprio que seja. O máximo que possa, numa velocidade baixa e numa velocidade alta. E todos aqueles que residentes aqui dentro disto, têm fios do portal de ficação e serão atendidos. E mais alguns seres também, que por todos vós, que não estão nem querem estar, mas terem um atendimento dentro do necessário apenas, já que todo aquisitivo de poder para isso está aqui dentro, e está aqui dentro desta bolha entre centenas e centenas de seres desencarnados. Então saibam que aqui existe uma compulsão. Esta compulsão é simples. Não estamos trabalhando para ela. Encontrem as mãos. A singeleza disto, de encontrar as mãos, é algo infinitamente milenar e será milenar. Um conjugado de presença absoluta. Um conjugado, de onde o fundamento é maior do que tudo. Maior do que tudo. E naturalmente vem algo do verbo consagrar. Consagramos na feitura máxima, onde somos nada, pequenos, infames, trapaceiros, mas condigno na possibilidade disto. Na consagração épica crística, tão recente como tratamos, como todas as consagrações de todos os épicos, e de que estiveram como todos nós, exatamente. Consagra-se, enfim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta consagração está no épico crístico entre seus discípulos e arregimentou algo inacreditável, de que foi tudo sustentado para cima e para baixo, mas trouxe um caminho, trouxe algo, um divisor. E o caminho está pronto, com pouquíssimos caminhantes nele. Abaixem as mãos. Estamos encerrando. Sempre o palpite para cada um. No desígnio destes feitores curativos, de que há precisão de várias, não de uma só, porque são perfurantes. E tudo depois traz 3 dias de
convalescência. Procurem ajudar-se nisto. Está encerrado. Bens a Deus, filhos desta vida. Caminhe lentamente. Abra o portão final, de que é uma passagem. Vão entrar no campo da vida, de vossas vidas, e poderão ter toda a revelação possível. Só façam isto, porque todo o resto é bobagem. Logo terá mais uma cadeira sem ninguém, mais outra, mais outra, mais outra. Está encerrado.